questão social, política, né? O pastor e a sociedade e a política, como o pastor Geazi se comportaria nessas situações? Eu estava conversando ainda essa semana que eu tive uma experiência que o pastor Rinaldo teve, o irmão Edelson também teve, lá em João Velho, com o pastor deles. A gente foi para São Bento do Uno, e chegando lá em São Bento do Uno, na época que a gente foi, eu tinha por volta de 15 a 16 anos. São Bento do Uno era rodeado, era cercado de uma favela sem infraestrutura nenhuma. Uma cidade extremamente ao redor da favela, muita mosca. E aí a gente adentrou a favela para evangelizar, para falar de Deus. E eu me deparei com um sujeito que, quando eu comecei a falar de Deus para ele, ele disse o seguinte para mim: olha, eu não quero saber nem desse Deus, nem desses políticos que falam de amor, que falam disso e daquilo, mas não tem ação prática. Aí ele me chamou para adentrar a sua casa, um barraco, sem divisória. A única divisória que existia era uma cortina que dividia a cama do restante. E aí ele puxou a cortina, o lençol, né? Era um lençol, não era bem uma cortina. E deitado naquela cama estava o irmão dele, desnutrido. Uma cena que me marcou muito, ficou muito forte na minha mente. Aquilo. E eu voltei, insisti com ele para que ele fosse para a igreja. Ainda cheguei a dizer a ele que Deus tinha uma bênção naquela noite para ele. Quando voltei à igreja, eu procurei a irmã de Bonete, o pastor, e aí relatei o que tinha ocorrido e disse: a gente tem que fazer alguma coisa para aquela pessoa. Então, a primeira lição que eu tirei é o seguinte: falar de amor sem ação, ela é quase que vazio. Falar de amor sem você sentir a dor do outro, sem estar sensível ao sofrimento do outro, é um discurso ao vento. Então a igreja ela precisa se aproximar, na minha visão, mais dessas pessoas. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo: qual é a relevância que a minha igreja tem dentro da minha comunidade? Se deixar de existir, ela vai fazer falta para a comunidade, não para a comunidade cristã, mas para a comunidade que a cerca? Então, claro, aí nesse aspecto eu entendo que a igreja e os pastores têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, porque ele é a voz profética de Deus na sociedade. Ele é a voz profética de Deus na sociedade. Aí eu vou fazer uma crítica aqui, abre um parênteses. A gente tem aqui no Recife um evento chamado Marcha para Jesus. Essa marcha, no início, ela foi tida como se fosse a voz profética que iria denunciar, que iria falar de Cristo. Hoje ela se tornou, na minha visão, na realidade, uma grande festa e perdeu o sentido. Quando o pastor ele deixa de anunciar, deixa de se posicionar profeticamente, dizendo à sociedade que o caminho que ela está indo é um caminho que desagrada a Deus, que o rumo que ela está tomando vai distanciar cada vez mais de Deus, e como consequência disso, ela vai cada vez mais pecar e vai se afundar dentro de uma manancial de pecado. Aí ela deixa de cumprir o seu papel social e o seu papel político. Não necessariamente que o pastor tenha que se envolver com a política, não necessariamente que ele tenha de fazer do seu púlpito um palanque político, porque a Bíblia não quer isso. Mas o pastor não deixa de ter, ele tem uma responsabilidade social muito grande como cidadão brasileiro, como um homem que lida e que lidera uma comunidade, de estar exortando esta comunidade a ter uma vida de santidade, porque o nosso Deus requer essa vida de santidade. E para ter essa vida de santidade, é importante que esta comunidade, que a cidade, deixe as suas práticas pecaminosas. Entre elas, que seja a corrupção, que seja o homossexualismo, que seja o que for. É preciso ele se libertar disso para que essa sociedade viva um momento de paz e tenha a real felicidade. Então, nesse aspecto, ele realmente tem que ser uma voz profética. Aí, profeta no sentido mais puro mesmo da palavra, de anunciar, de bater de frente, de dizer: olha, o caminho que vocês estão andando, esse caminho desagrada a Deus e é o caminho da perdição. Então, nesse aspecto, a igreja realmente tem que ser. Quando ela anuncia, na minha visão, isso, ela passa a abrir os olhos de sua comunidade
a ter um evangelho mais puro, um evangelho mais autêntico, um evangelho que se preocupa com o irmão, um evangelho que está praticando o amor, um evangelho que está praticando a comunhão, um evangelho que está se aproximando mais de Deus e deixando as coisas erradas nas suas mínimas coisas. Não é um evangelho que vai subjugar ninguém, mas é um evangelho que vai purificar as pessoas. Porque a palavra de Deus vai nos convencer do que é certo e do que é errado, e o pastor vai estar como profeta de Deus, anunciando a verdade de Deus. Muito bem, Geazi. Ainda nessa área de questão social e política, você sabe que a gente está se aproximando de eleições, né? E já estão aí se fazendo, né, no cenário político, estão se fazendo aí essas coligações, já estão se fazendo as uniões partidárias. E quando chega essa época, as igrejas são muito visadas, né? O cenário evangélico cresceu muito. Hoje, nós evangélicos, né, somos uma fatia da sociedade que interessa, né? Nós não somos mais os crentes de 30, 40 anos atrás, que eram apenas justos como os crentes, mas agora os evangélicos que são capazes de colocar um senador no Senado, né, de colocar um prefeito, de eleger um vereador. Nós temos uma força muito grande. Quando chega nesse período de eleições, nós somos muito procurados. E como será o pastor Geazi quando for procurado por candidatos, né, que chegarem na sua igreja, que telefonar para o pastor Geazi, que chegarem na porta perguntando o que é que a igreja está precisando, né? Ou convidando o pastor Geazi para jantares e almoços? Qual será a postura do pastor Geazi com esses candidatos, com esses políticos, né? Que não podemos generalizar que todos estão mal intencionados, na verdade eles estão bem intencionados, né, para eles, né? Mas o pastor Geazi vai analisar propostas de governo, propostas de estratégias, né? A visão, como se diz, o patamar político de cada um. O pastor Geazi vai dizer, não, aqui não, eu não me envolvo com política, olha, aqui não. Ou o pastor Geazi vai até apoiar, quem sabe, irmãos da igreja a se projetarem no cenário político. Como é o pastor Geazi e a política? A igreja ela não pode ser utilizada como plataforma política para nenhum candidato ganhar a eleição, muito menos currar o evangelho. Quando um pastor ele trilha esse caminho, infelizmente ele está sendo um profeta de Deus relaxado e um profeta não aprovado. O pastor, o único compromisso dele é para com o reino de Deus, é para com Deus. O papel do pastor no âmbito social é de conscientização. Agora, o Geazi, como cidadão, nada impede de que ele tenha o seu posicionamento político, mas dentro da igreja ele é um pastor. E como tal, ele tem que trabalhar a consciência do indivíduo, a consciência ética e trabalhar a sua espiritualidade. E deixar que cada indivíduo escolha o que ele achar melhor. Então, ao meu ver, igreja e religião, elas não se juntam nesse aspecto. Elas não conseguem ficar unidas e partilhar disso. Se um irmão na igreja que eu estiver pastoreando quiser se candidatar, mas usar a igreja como plataforma política ou como curral evangélico, na igreja que eu tiver, ele não vai usar mesmo. Ou ele ou eu. Ele não vai usar porque a igreja não é lugar para isso. A igreja é o lugar para se tratar a alma, a igreja é o lugar para se aprender de Deus, a igreja é o lugar para quebrantamento, a igreja não é lugar para discurso político ou para falsas promessas ou para ironia. Se ele quiser